Numa noite reluzente de São Paulo, uma festa de gala reunia mais de 300 convidados da elite. Carros de luxo estacionavam na entrada, flashes estouravam sem parar e o clima era de ostentação absoluta. Entre empresários poderosos e influenciadores conhecidos, o salão parecia respirar arrogância e exclusividade. Mas ninguém imaginava que aquela noite entraria para a história. Enquanto taças de champanhe circulavam e conversas superficiais ecoavam, um bilionário chamado Eduardo resolveu se divertir de uma forma cruel. Ele havia encontrado sua vítima da noite. Helena, uma empregada responsável pela limpeza do local, passava discretamente entre os convidados. Simples, humilde, mas com um brilho nos olhos que poucos notavam. Eduardo, com um sorriso debochado, chamou a atenção de seus amigos e começou a falar em inglês alto, acreditando que ela não entenderia nada. "This is just a maid. She doesn't even know what I'm saying", disse, arrancando risadas da roda de milionários. Era a receita perfeita para a humilhação. Helena, envergonhada, abaixou a cabeça. Sabia muito bem o que estava acontecendo, mas preferiu o silêncio para não perder o emprego. O salão, aos poucos, começou a perceber a cena. Alguns riam, outros fingiam não ver, enquanto Eduardo se divertia às custas de quem não tinha como se defender. Foi nesse momento que uma figura inesperada entrou em cena. Virgínia Fonseca, presente no evento, observava cada detalhe com indignação crescente. Diferente de muitos, ela não conseguiu ignorar a crueldade. Seus olhos brilhavam não apenas de raiva, mas de determinação. Virgínia sabia que aquilo não era apenas uma piada de mau gosto. Era uma demonstração de poder e preconceito. E ela jamais permitiria que isso continuasse. Eduardo continuava sua brincadeira, gesticulando em inglês para impressionar os amigos, que gargalhavam a cada palavra. Mas, de repente, o riso foi interrompido pelo som firme da voz de Virgínia. "Chega! Isso não é engraçado." O salão inteiro virou os olhos para ela. O silêncio tomou conta do ambiente. Era como se todos tivessem parado para assistir ao que viria a seguir. Eduardo riu com desdém. "Ora, ora. A Virgínia resolveu brincar de heroína agora", disse, tentando manter o clima de deboche. Mas Virgínia não se intimidou. Caminhou até Helena, a colocou ao seu lado e, com firmeza, encarou Eduardo de frente. "Você acha engraçado humilhar alguém que está aqui trabalhando? Isso não mostra poder, mostra apenas a sua pequenez", disparou ela. Os convidados murmuraram em choque. Ninguém esperava que alguém tivesse coragem de enfrentar o bilionário daquele jeito. Helena, ainda tímida, sentiu um alívio percorrer seu peito. Pela primeira vez naquela noite, alguém a defendia publicamente. Eduardo tentou reverter a situação. "Ela é só uma empregada, Virgínia. Está aqui para limpar, não para entender nossa conversa." A resposta veio afiada como uma lâmina. "Engano seu. Muitas vezes, quem você chama de só é muito mais do que você jamais será." O público reagiu com murmúrios mais altos e até mesmo alguns aplausos tímidos começaram a surgir. O clima da festa estava mudando. Virgínia, sem elevar a voz, transmitia uma autoridade que ninguém esperava. Sua postura mostrava que ela não tinha medo de enfrentar aquele homem. Helena, tocada pelo gesto, levantou os olhos e olhou para Virgínia com gratidão. Ainda não sabia, mas aquela noite mudaria sua vida para sempre. E assim, diante da elite paulistana, nascia uma cena que ficaria marcada, a de uma influenciadora que não se calou diante da injustiça e estava pronta para virar o jogo. O salão inteiro estava em silêncio, esperando a reação de Eduardo. O bilionário não estava acostumado a ser confrontado, muito menos em público, e sua expressão mostrava irritação. "Você não entende, Virgínia. Isso é apenas uma brincadeira. Essas pessoas estão aqui para servir", disse ele, tentando manter sua autoridade. Mas Virgínia não recuou.
com firmeza, respondeu: brincadeira é quando todos riem juntos. Humilhar alguém nunca será engraçado. O comentário foi como um soco invisível. Alguns convidados balançaram a cabeça em concordância, outros desviaram o olhar constrangidos. Helena, ainda encolhida, parecia querer desaparecer, mas Virgínia se abaixou levemente e segurou a mão dela, transmitindo segurança. Você não precisa se esconder. Hoje você tem voz, disse Virgínia em tom baixo, mas firme o suficiente para que os mais próximos ouvissem. Eduardo, incomodado, deu uma risada nervosa. Ah, então agora a estrela das redes sociais virou advogada de faxineira? O deboche dele não surtiu efeito. Virgínia respirou fundo e, com um brilho nos olhos, respondeu: não sou advogada. Sou apenas alguém que respeita pessoas. Algo que você claramente não aprendeu. O público começou a reagir. Murmúrios ecoavam pelo salão e alguns já sacavam os celulares discretamente para registrar o momento. Helena, mesmo ainda nervosa, ergueu os olhos pela primeira vez com confiança. Sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Eduardo insistia em se mostrar superior. Ela não entende nada do que eu disse. Aposto que nem sabe falar inglês direito. Virgínia sorriu de forma misteriosa e virou-se para Helena. Quer provar a ele que está errado? Helena hesitou por alguns segundos, mas ao ver a expressão de apoio de Virgínia, assentiu com a cabeça. Eduardo gargalhou alto. Isso eu quero ver. Vai ser divertido, disse, certo de que a funcionária seria humilhada de vez. O salão aguardava, em expectativa. O silêncio era quase palpável. Ninguém queria perder o que estava prestes a acontecer. Então, Helena respirou fundo e, para a surpresa de todos, respondeu em inglês perfeito: I understood every single word you said, and you should be ashamed of yourself. O impacto foi imediato. Um murmúrio atravessou o salão, seguido por aplausos tímidos que começaram a crescer. Eduardo ficou paralisado. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O homem poderoso parecia, pela primeira vez, sem reação. Helena continuou, agora mais firme. I studied international administration. I speak 5 languages, and I have more knowledge than many people in this room. O público explodiu em aplausos, desta vez intensos. A humilhação planejada se transformava numa aula de humildade diante de 300 convidados. Virgínia, com um leve sorriso de satisfação, colocou a mão no ombro de Helena. Você não precisa provar nada a ninguém. Mas hoje, todos aprenderam quem realmente tem valor aqui. O rosto de Eduardo ficava cada vez mais vermelho. Ele tentava disfarçar, mas sabia que havia perdido o controle da situação. Alguns convidados começaram a filmar abertamente. Era óbvio que aquela cena iria parar nas redes sociais em poucas horas. Virgínia encarou o público e disse: é por isso que devemos respeitar cada pessoa. Nunca sabemos a grandeza que ela carrega em silêncio. O salão inteiro aplaudia, e Helena, emocionada, deixava as lágrimas escorrerem. O jogo havia virado, e a noite de gala estava marcada para sempre. O salão inteiro continuava em choque com o que tinha acabado de acontecer. Ninguém jamais imaginou que uma simples empregada calaria um bilionário diante da elite paulistana. Helena havia virado o jogo com sua resposta impecável em inglês. E o crédito também era de Virgínia, que lhe deu voz naquele momento. Eduardo, antes altivo, agora parecia encolhido em sua própria arrogância. Seu olhar evitava encontrar o de qualquer convidado. Alguns dos seus amigos, que antes riam de suas piadas, agora se afastavam discretamente, como se não quisessem ser associados à sua vergonha. Virgínia, firme ao lado de Helena, observava tudo em silêncio. Não havia necessidade de dizer mais nada. A cena falava por si só, mas os aplausos começaram a crescer novamente, até se tornarem ensurdecedores. A plateia não celebrava apenas Helena, mas a coragem de quem se levantou contra a injustiça.
Era um daqueles momentos raros em que a verdade quebra todas as máscaras e mostra quem realmente tem valor. Virgínia respirou fundo, olhou para Helena e disse: "Hoje, você mostrou ao mundo a força que tem. Nunca mais permita que alguém tente te diminuir." O público reagiu com mais palmas e alguns gritavam frases de apoio. "Bravo! É isso aí! Vergonha para ele!" Helena não conseguia conter as lágrimas. O alívio se misturava com orgulho, e cada lágrima era uma vitória contra o preconceito. Nesse momento, Virgínia se virou para a câmera que já a filmava e disse: "E você que está assistindo, sabia que pode ajudar a espalhar histórias como essa? Se inscreve no canal, não custa nada e ajuda demais." O tom era sincero, quase implorando, mas cheio de energia. "De verdade, se inscreve agora, porque é com você que a gente vai conseguir trazer cada vez mais vídeos inspiradores como esse." O pedido tocava fundo porque estava no meio da emoção. O público não sentia como propaganda, mas como parte da história. Eduardo, envergonhado, tentou se recompor. "Isso não muda nada, ela ainda é só uma faxineira", murmurou, mas sua voz já não tinha a mesma força. Virgínia sorriu com leve sarcasmo. "E você ainda é só um homem preso na própria arrogância. A diferença é que hoje, todos aqui enxergam quem realmente merece respeito." As palavras ecoaram como marteladas. O público vibrou mais uma vez, gritando e aplaudindo. O bilionário recuou alguns passos, claramente sem saber como recuperar sua imagem. Pela primeira vez, ele não era o centro das atenções. Agora, todos os olhares estavam sobre Helena e Virgínia, uma dupla improvável, mas que havia se tornado símbolo de coragem e dignidade. Helena respirou fundo, tentando falar, mas a emoção a impedia. Virgínia a apoiou novamente. "Você não precisa provar mais nada. Já fez história hoje." O público reagiu em aplausos de pé. Era como se o salão inteiro estivesse do lado delas, deixando Eduardo sozinho em seu próprio fracasso. Nesse instante, Virgínia voltou-se novamente para a câmera. "Sério, você que está assistindo agora, se inscreve no canal. É de graça, não paga nada e ajuda muito a gente a trazer mais conteúdo assim." Ela sorriu de forma carismática e completou: "E olha, se até Helena teve coragem de se levantar hoje, você pode ter coragem de clicar nesse botãozinho vermelho aí embaixo." O público riu e aplaudiu ao mesmo tempo. O pedido de inscrição soava natural, divertido e emocional. A festa de gala, que deveria ser apenas mais um encontro da elite, havia se transformado em palco de uma verdadeira revolução silenciosa. E naquele momento todos entenderam. Não eram as joias, os carros ou o dinheiro que faziam alguém brilhar naquela noite. Era a coragem. O salão ainda vibrava com os aplausos quando os primeiros cochichos começaram a se espalhar. Cada convidado comentava o que havia acabado de testemunhar. Alguns diziam: "Nunca imaginei que ela falasse inglês assim." Outros comentavam: "A Virgínia foi corajosa demais em enfrentar o Eduardo." A verdade é que ninguém conseguia mais prestar atenção na música, na decoração ou nos pratos caros. O assunto era apenas um: a cena histórica. Helena, que antes caminhava quase invisível entre as mesas, agora era o centro das atenções. Seu rosto emocionado estampava uma nova força. Virgínia, ao lado dela, sorria com serenidade. Sabia que havia feito o que precisava ser feito, e isso já era suficiente para mudar aquela noite. Eduardo tentava se recompor, mas a cada passo parecia mais pequeno diante da grandeza do que tinha acontecido. Seus amigos, que antes riam alto, agora olhavam para o chão constrangidos. O clima de arrogância havia evaporado do salão. "A grandeza não está no bolso, está no caráter", disse Virgínia em voz alta para que todos ouvissem. A frase ecoou como uma flecha certeira. O público respondeu com um aplauso ainda mais forte. Era impossível não se arrepiar com a coragem daquela jovem influenciadora. Helena, agora mais calma, enxugava as lágrimas e começava a sorrir.
Era como se um peso de anos tivesse sido retirado de seus ombros. Algumas senhoras da elite se aproximaram e elogiaram. Parabéns, minha querida. Você deu uma lição que nós nunca esqueceremos. Helena respondia com humildade, mas a gratidão transbordava em seu olhar. Finalmente, era reconhecida pelo que realmente era. Virgínia, por sua vez, aproveitou o momento para reforçar sua mensagem. Nunca tratem alguém como invisível. O mundo dá voltas e a vida ensina a todos nós. O público concordava com cada palavra, e naquele instante não havia dúvidas de que Eduardo havia perdido todo o respeito que antes impunha pelo dinheiro. Um jornalista presente já digitava em seu celular, preparando a manchete. Virgínia Fonseca defende empregada e cala bilionário em festa da elite. Enquanto isso, os jovens presentes filmavam e já subiam os vídeos para as redes sociais. O assunto começava a explodir online em tempo real. Eduardo, irritado, tentou sair pela lateral do salão, mas foi vaiado discretamente por alguns convidados. Sua noite de glória havia terminado. Virgínia, ao perceber sua saída, disse em voz alta: "Quem se cala diante da injustiça se torna cúmplice dela, mas hoje ninguém aqui ficou calado." As palavras caíram como uma sentença. O público respondeu com aplausos de pé, reconhecendo sua coragem. Helena olhou para Virgínia e disse baixinho: "Você mudou a minha vida hoje." A influenciadora sorriu e respondeu: "Foi você quem mostrou sua força." As câmeras, os celulares e os olhares estavam todos voltados para elas. Pela primeira vez, uma faxineira e uma influenciadora dividiram o mesmo protagonismo. Era impossível não se emocionar. A festa, que nasceu para exibir luxo, havia se transformado numa celebração de respeito e humanidade. Alguns convidados já falavam: "Isso vai dar o que falar amanhã. Nunca mais esqueceremos o que vimos aqui." Virgínia ergueu a taça que estava sobre a mesa e declarou: "Um brinde à dignidade, porque nada é mais valioso do que isso." O salão inteiro se levantou para acompanhá-la. Aplausos, lágrimas e sorrisos preencheram o ambiente. A noite estava marcada para sempre. O brinde ecoava no salão como um símbolo de vitória. Não era mais sobre champanhe caro ou mesas luxuosas. Era sobre dignidade e respeito. Helena, ainda emocionada, sentia que sua vida havia mudado para sempre naquela noite. Pela primeira vez, ela não era invisível. Virgínia, ao seu lado, sorria orgulhosa. Sabia que tinha feito a coisa certa, mesmo correndo o risco de enfrentar críticas por se opor à elite. Eduardo já havia deixado o local, derrotado não por gritos, mas pelo peso silencioso da verdade que não conseguiu enfrentar. O público comentava em voz alta: "Foi histórico. Nunca mais vou esquecer essa noite. Que exemplo!" Os jornalistas presentes já publicavam flashes e vídeos. Em poucos minutos, a internet começava a reagir à cena extraordinária. Hashtags de apoio a Helena e admiração a Virgínia subiam rapidamente, mostrando que aquela história não ficaria restrita àquele salão. Helena, com os olhos marejados, agradeceu novamente. "Obrigada por me defender. Eu jamais teria coragem sem você." Virgínia a abraçou e disse: "Você não precisa de mim para ser grande. Você já é. Eu só dei o empurrão para o mundo enxergar." O público vibrou com as palavras e muitos aplaudiam de pé, reconhecendo não apenas a coragem, mas também a humildade da influenciadora. Era a prova de que a fama não precisa ser só sobre números ou visibilidade, mas também sobre usar a voz para fazer a diferença. O ambiente antes marcado pela arrogância agora estava repleto de emoção genuína, lágrimas sinceras e uma lição que ecoaria por muito tempo. Virgínia, então, pegou o microfone mais uma vez e olhou diretamente para todos. "Hoje aprendemos que nunca devemos julgar alguém pelo que ela faz, mas sim pelo que ela é.
As pessoas balançaram a cabeça em concordância, absorvendo cada palavra como se fosse um ensinamento precioso. Helena, fortalecida, parecia outra pessoa. Seu olhar brilhava com a confiança que havia renascido em seu coração. Os convidados se aproximavam dela, não mais como a funcionária da festa, mas como a mulher extraordinária que tinha ensinado uma lição inesquecível. O clima era de celebração verdadeira, não pelos lustres ou pela música, mas pelo triunfo da humanidade sobre o preconceito. Virgínia aproveitou o momento para se dirigir às câmeras. Você que está assistindo, se inscreve no canal. Não paga nada e ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias assim. Ela sorriu e completou. De verdade, eu imploro, se inscreve agora, porque cada inscrição sua é um empurrão para continuarmos mostrando que ainda existe bondade no mundo. A sinceridade do pedido combinava com a emoção da cena. Era impossível não sentir vontade de clicar no botão vermelho. E deixa seu like também, porque quanto mais esse vídeo for espalhado, mais pessoas vão aprender essa lição de respeito, acrescentou ela. O público dentro do salão aplaudiu, como se concordasse com cada palavra dita. A mensagem era clara e poderosa. Helena, agora sorrindo, disse: "Hoje eu fui vista, e isso vale mais do que qualquer luxo dessa festa." Virgínia a abraçou de novo e respondeu: "E amanhã o mundo inteiro vai ouvir sua história, porque ninguém mais vai conseguir te ignorar." O salão inteiro explodiu em aplausos, e os convidados gritavam o nome de ambas, como se estivessem diante de duas vencedoras. Nas redes sociais, os vídeos já viralizavam. Milhares de comentários surgiam. "Orgulho, que cena maravilhosa! Virgínia, você é incrível!" A repercussão não era mais local, era nacional. Em pouco tempo, todos comentariam o que havia acontecido naquela noite de gala. Helena e Virgínia saíram do salão juntas, deixando para trás não apenas uma festa, mas um marco de transformação na vida de todos que presenciaram. A mensagem que ficava era simples, mas poderosa. Ninguém é pequeno demais quando carrega dignidade, e ninguém é grande demais para aprender a ser humilde. E assim, Virgínia Fonseca encerrou aquela noite como a verdadeira protagonista, provando que coragem e respeito são os maiores títulos que alguém pode conquistar.